Olá pessoal, como vão vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde, que se Deus quiser possamos nos rever em breve. Bom gente, na aula anterior estudamos um pouco sobre a arte do vitral. Vimos que o vitral é um tipo de arte feito em vidro, que surgiu no período medieval, na época das catedrais, na mesma época que surgem as catedrais de estilo gótico. Vimos que o vitral, no contexto religioso da época, tinha uma simbologia, que seu efeito luminoso não era só estético ou decorativo, mas que representava também a espiritualidade cristã. Vimos que os vitrais podiam ter como tema desenhos geométricos ou principalmente os personagens bíblicos. Mas também vimos que hoje em dia há vitrais modernos que estão presentes nos diversos ambientes, né? Bom, nossa atividade será criar um desenho estilo vitral de tema geométrico, utilizando linhas retas ou linhas curvas, que é um estilo de desenho que todos terão condição de fazer. Na sequência, pessoal, vou mostrar para vocês um exemplo bem fácil de como podemos criar nosso desenho estilo vitral. Lembrando que os modelos são sugestões, que você, portanto, pode criar outros modelos diferentes. Bom, pessoal, então agora a gente vai ver um exemplo de como podemos fazer o nosso desenho estilo vitral usando formas geométricas. Para iniciar o nosso desenho, nós precisamos ter aqui delimitar a nossa área de desenho, né? No caso aqui eu tenho um retângulo de 18 centímetros de altura por 14 de largura. Vamos imaginar isso simulando que poderia ser uma janela, né? Bom, então a primeira coisa que a gente pode fazer é dividir este retângulo em 4 partes. Então vou marcar aqui, dividir 14 dividido por 2, 7. Vou marcar 7 aqui em cima, 7 aqui embaixo. Vou traçar aqui uma linha, né, suave, caso no processo criativo, né? Meu desenho pode tomar outro rumo, eu posso mudar, então se eu precisar apagar, fica mais fácil, ok? Vamos dividir aqui as laterais, né? 18 dividido por 2, 9. Lembrando, no desenho a matemática está sempre presente. Pronto. Dividir aqui. Ok, pessoal? Bom, então aqui vai ser o nosso ponto de partida. Vai ser o ponto de partida do nosso desenho. Então, agora, o que é que eu vou usar para criar o meu desenho aqui estilo vitral? Vou estar utilizando agora linhas curvas, né? Utilizei aqui linhas retas para dividir a área do meu vitral, do meu desenho. E agora eu vou utilizar linhas curvas, unindo estes pontos. Então, a gente já começa a ver alguns conceitos da nossa disciplina, né? Tipo de linha. Então, são 2 tipos de linhas que nós podemos ter no desenho. A linha reta e a linha curva. Então, agora eu vou utilizar linhas curvas. Desse ponto, ligando os pontos. Pessoal, quem tiver um pouquinho de dificuldade com a coordenação motora, não tem problema. Vai fazendo com calma. Desenho depende muito de prática mesmo, a perfeição vem muito com a prática, certo? Agora vou desligar aqui. Não tem problema, vai apagando, se for preciso. Agora eu vou ligar esses pontos sentido oposto, né? Usando aqui os arcos. Olha só, pessoal, então a gente tem aqui nosso primeiro esboço aqui do vitral. Lembrando que é um processo bem intuitivo, ok? Então agora o que é que a gente vai fazer? Nós vamos trabalhar as tramas, né? Que são
as emendas do vitral, são essas linhas, as bordas do vitral, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai duplicar essas linhas. Então aqui eu vou fazer por dentro. Lembrando que a largura dessa borda fica a seu critério. Se quiser fazer uma borda larga ou uma borda mais estreita, né? É a seu critério, ok? Então vou aqui fazer por dentro, duplicando a minha trama. Então, pessoal, ó, se eu quero um desenho bem simétrico, então tenho que prestar atenção em alguns detalhes. Se eu dupliquei aqui a minha linha por dentro, então a mesma coisa eu faço no lado oposto, certo? Para mim obter simetria no desenho. Então aqui eu venho por dentro. Ok, como eu falei para vocês, né, no meu caso aqui eu vou utilizar todas as linhas que eu risquei no início, né, que eu tracejei no início, mas é um processo que cada um pode criar de forma intuitiva, né? Então, se eu quisesse aqui completar aqui, fechar aqui, apagar minhas linhas, né? Eu teria um modelo de desenho, certo? Mas no meu caso eu vou utilizar a linha. No caso, como eu tenho aqui uma linha já central, eu vou decidir para que lado eu vou duplicar, né? Então aqui eu vou utilizar aqui este lado. Então, para me ter simetria, eu sigo no mesmo lado. Mesma coisa com a linha aqui do meio. Pronto, pessoal. Vou passar aqui o traço. Ok. Pronto, nosso esboço está pronto, né? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos agora pintar no caso, que a gente chama de trama, né? Que são os contornos do vitral. No meu caso aqui eu vou usar lápis de cor preto, mas você pode estar usando caneta preta. Quem tiver canetinha também pode ser uma possibilidade. Pode estar usando também, ok? Então vou aqui. Lembrando que é um momento também que a gente pode estar melhorando as nossas linhas, né? O percurso aqui da linha a gente pode estar dando uma consertada em alguns pontos. Como eu falei, a largura aqui da sua borda, da sua trama, você que vai determinar se quer mais grossa, mais estreitinha, ok? Bom, terminamos aqui as nossas bordas, né? A trama do nosso desenho, do nosso vitral. O que a gente pode fazer agora é estar colorindo, né? Então, dependendo aí das possibilidades, das condições de cada um, dos materiais que vocês têm disponíveis,
Você pode estar usando lápis de cor, tinta guache. No caso, você pode até fazer um trabalho monocromático, né? Ah, professor, eu não tenho esses materiais, não tenho lápis de cor, não tenho tinta. Você pode fazer um desenho usando apenas o lápis, os tons do seu lápis normal, okay? Variando as tonalidades. Pode deixar uns em branco, que vale aí a criatividade, pessoal. Mas é um tipo de desenho muito bom de fazer, a gente trabalha várias habilidades, a concentração. No caso deste aqui, estive utilizando o lápis de cera, e interessante que o efeito, né, lembrou um pouco o efeito do vitral original, né, do vitral feito com vidro, que é aquela texturazinha mais grosseira do vidro do vitral. Certo, pessoal? Lembrando que você pode estar utilizando também uma outra forma de fazer, utilizando, além de linhas curvas, né, utilizando esse aqui, eu fiz só com linhas retas, ok? E o processo, né, de arte final aí, de acordo com as condições e a disponibilidade de materiais de cada um. Lápis de cor, lápis, caneta, ok? Então é isso. Usem a criatividade e vamos fazer arte.